mais um dia de evento, né? A gente já está aí no nosso 9º dia, né? E hoje a gente vai falar de coisas aqui um pouco diferentes das quais a gente já viu nos últimos dias. Inclusive, são recursos novos da plataforma, né? Que é o IDP e o RPA. Então, a gente já vai entender o que são essas siglas. Primeiramente, quero agradecer a todos, né, que estão presentes hoje, né, ao Marício ali por organizar esse evento, ao Vinícius por nos ajudar aqui com a apresentação e a todos que estão nos assistindo hoje. Bom, se alguém está aqui hoje pela primeira vez, eu sou Renato. Estamos aqui com o Vinícius também. Vinícius, fica à vontade aí para se apresentar. Muito boa noite, pessoal. Então, acho que nem todo mundo me conhece aqui, né? Bom, eu sou Vinícius, eu sou Tech Leader na Evermind, trabalho já com MuleSoft há mais de 5 anos, tá? Ao longo da minha carreira tive a oportunidade de passar aí por alguns projetos, diferentes áreas, diferentes indústrias, projetos internacionais. Eu possuo a certificação, né, de MuleSoft Integration Associate e a de Developer Level 1 e Level 2, né, são as duas ali. Então, a gente tem uma desenvolvedor de entrada, né, e uma mais avançada ali. Estou em busca aí das de arquitetura, tá? E é isso. Hoje eu vou ajudar aqui com o Renato na apresentação, mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre RPA. Boa. Obrigado, Vinícius. Acho que desses 5 anos, uns 4 anos, acho que a gente trabalhou junto, pelo menos. Verdade, verdade. Bom, a gente viu bastante coisa, né? Hoje eu não vou recapitular tudo, porque está ficando grande aqui a lista, né? Vamos focar no que nós vamos ver hoje, que é o IDP e o RPA. E não acabou, né? Depois a gente vai ter ainda amanhã e vai ter também na segunda-feira. Sendo bem objetivo, né? Vamos começar aqui com o RPA. O RPA, eu acho que muita gente já ouviu falar, já tem uma ideia de para que serve. Claro que talvez vocês ainda não tenham visto isso no MuleSoft, né? Talvez vocês tenham visto isso em outra ferramenta ou ouvido falar, né? Mas trazendo aqui um panorama, né, dos produtos aqui MuleSoft, a gente tem discutido bastante nos últimos eventos o Endpoint Platform, né? Que é o carro-chefe, né? É o primeiro produto da MuleSoft, né? E é o que tem ali o maior número de usuários, né? Então a gente trabalhou bastante com o Endpoint Platform. O Endpoint Platform, ele é um produto, né? Embora ele seja drag and drop, ele é um produto que essencialmente quem vai utilizar é um profissional de tecnologia, né? Um funcional pode utilizar? Um analista pode utilizar? Pode também, né? Às vezes a gente tem analistas, né, que são muito espertos, né? Eles fazem muita coisa, às vezes, no Excel, né? E eu já vi, né, analistas que, nossa, o cara fez um sistema dentro do Excel, né? Então, um analista desse tipo, certamente ele vai navegar tranquilo ali no Endpoint Platform. Só que aí, além do Endpoint Platform, existem outros dois produtos que a gente vai discutir hoje, que é o RPA e o IDP. E esses produtos, a gente vai ver que eles têm ali uma usabilidade, né, um pouco mais amigável, digamos assim, né? Porque eles permitem, às vezes, que um usuário de negócio, um analista, trabalhe com ele, né? E, essencialmente, tá, o Endpoint Platform, ele vai ser ali para integrar sistemas, através de API, ETL, né? O RPA e o IDP, eles têm a finalidade de automatizar tarefas humanas, né? Então, geralmente, quando surge uma demanda, né, para o time de integração, o time de integração tem essas ferramentas, né, à disposição, e sempre o time de integração vai tentar fazer uma integração sistêmica via API, via conector, via ETL,
né? Porque geralmente a integração sistêmica ela costuma ser mais robusta, né? Porque a gente está usando uma interface de integração, né? Que de certa forma é suportada ali pelo fabricante dos dois produtos, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, gente. Salesforce. Se eu preciso integrar com o Salesforce, eu utilizar as APIs oferecidas pela Salesforce é um caminho que não tem como dar errado, né? Porque é um caminho que é homologado pela Salesforce, né? Um caminho onde eu estou usando APIs oficiais. Agora, se ao invés de usar a API do Salesforce, eu resolvo criar um bot, né, um processo RPA, para acessar o Salesforce via tela, criar um robô, isso não é um processo homologado pela Salesforce, né? E a Salesforce não tem um compromisso de manter o seu robô funcionando, ela tem um compromisso de manter a API funcionando, né? Então, às vezes um processo de RPA, se mudar alguma coisa na tela, ele eventualmente pode quebrar, então ele pode dar um pouco mais de manutenção, né? Então, sempre a gente opta por tentar fazer uma integração sistêmica. Porém, às vezes não é possível, né? Salesforce, SAP, né? Eles têm APIs oficiais que a gente pode fazer integração sistêmica. Agora, aquele programa em COBOL que foi feito lá na década de 70, né? Provavelmente ele não vai ter uma interface de integração, né? Ele não vai ter uma API. Então, sistemas legados, às vezes sistemas que são fechados, né? A gente acaba não tendo como usar o endpoint para fazer uma integração de sistema. Então, a gente vai fazer um robô, né? Que vai acessar o sistema como se fosse um humano, né? Por isso que é uma Human Task Automation, né? Então, se o sistema não tem API, a gente vai criar um robô que vai simular um humano. O RPA, ele já tem uma finalidade um pouco mais pontual, né? O RPA, ele vai ser um robô de automação, né? Já o IDP, a finalidade dele é receber ali arquivos, imagens, PDFs, né? E extrair dele informações. Por exemplo, uma invoice, né? Então, imagina que eu tenho que lançar as despesas em algum sistema. Aí eu recebo uma invoice e eu quero lançar essa invoice no sistema, né? Seria uma tarefa humana eu ficar lá copiando, colando, se fosse PDF, né? Ou se fosse texto, eu ficar redigitando, né? Então eu posso mandar esse arquivo para o IDP, o IDP transforma isso para mim em JSON, né? E aí eu consigo criar ali uma integração de sistemas. Antes de eu avançar aqui, deixa eu abrir o chat aqui para perguntas, tá? Então nós temos aqui uma sessão específica de perguntas e respostas. Eu estou abrindo essa sessão, né? E aí eu peço que se você tiver alguma dúvida, ao invés de colocar no chat, coloca na sessão de perguntas e respostas. Ou, se você quiser abrir o áudio, me interromper, fazer a pergunta, eu até prefiro também, tá? Fica aqui mais dinâmico. Bom, avançando aqui, né? Então, o objetivo do RPA é automatizar tarefas humanas repetitivas, né? Então, existe uma tarefa humana que ela é repetitiva, não tem como fazer via interface de integração, então a gente cria um processo RPA. É muito importante, né, a gente selecionar o que a gente quer automatizar, né? Porque a gente vai fazer um investimento para automatizar determinada tarefa, né? Imagina se eu vou automatizar uma tarefa que ela é rápido de fazer e o usuário faz uma vez por mês. Eu não tenho muito valor, né? Agora, se eu tenho tarefas que precisam ser feitas repetidas vezes, né? Então eu acabo tendo um grande valor em automatizar. Eu vou, enfim, evitar de ter erros, vou trazer uma integridade maior para o processo. Então, o RPA ele vai alcançar aonde as APIs não alcançam, né? O RPA
ele é um componente que ele se integra perfeitamente com a plataforma Anypoint, né? Lembra que eu mostrei para vocês o Exchange, né? A gente já falou bastante do Exchange. Então, o RPA, a gente vai criar processos, né, de automação, e esses processos, né, são robôs, né? Então, a gente vai instalar esse robô numa máquina, ele vai estar lá executando esses processos, e para dar o start no robô, né, além das maneiras tradicionais que as ferramentas de RPA costumam ter, a gente também pode chamar via API um processo de RPA para ele iniciar. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, né, porque daí a gente consegue mesclar as coisas, né? Então, imagina só que legal, eu dou um clique no Salesforce, eu faço uma chamada de API e de repente isso dispara um processo RPA, né? Então é algo que funciona de maneira bem integrada, é bem interessante. E aí dentro da plataforma a gente tem algumas fases do ciclo de vida do RPA, né? Então uma primeira parte é a gente avaliar, né? Então lembra que eu falei para vocês, a gente precisa entender se aquela demanda ela compensa ser feita mesmo ou se ela não compensa, né? Então até na plataforma tem até uma espécie ali de avaliador, né? Que eu posso calibrar ele com algumas informações, né? E aí eu posso de repente usar esse avaliador, né? Eu coloco lá alguns critérios e ele pode até me indicar se vale a pena automatizar essa tarefa ou não, né? A gente pode fazer todo o design da nossa automação, né? E esse design, né, a gente faz numa ferramenta chamada RPA Manager, né? E a gente faz a construção também do processo de RPA, que a gente pode fazer isso pelo RPA Builder ou o RPA Recorder, né? O RPA Recorder, ele é bem legal porque ele pode ir gravando os processos, né, que você vai executando, e aí depois você deixa ele gravado e aí ele pode ser rodado repetidas vezes. Depois que você constrói, né, tem toda a estrutura ali para testar, né, e a gente poder avaliar esse resultado ali no RPA Manager. A gente vai ver que existe um componente que entra aqui, que é o RPA Bot. Então a gente instala, né, um agente do RPA, que é chamado de RPA Bot, em alguma máquina, né? E essa máquina ela fica dedicada ali para a execução de tarefas automatizadas. Uma vez que a gente testou, funcionou, a gente promove isso geralmente para uma máquina de produção, né? E aí a gente vai acompanhando tudo pelo RPA Manager, né? E a gente pode fazer toda a operação, né? Desses robôs ali pelo RPA Manager. Então, o RPA Manager ele lembra muito o Endpoint Platform, né? Lembra que a gente, no Endpoint Platform, no dia que nós falamos ali de administração, nós pudemos ver, né, os processos que estão em execução, nós pudemos ver métricas, logs dos processos de execução, né? O RPA Manager vai dar para a gente ali uma visão das automações que estão em andamento. O RPA Builder, ele seria análogo ao Endpoint Studio, né? Então, ele é a nossa IDE de desenvolvimento, né? Então, através dele, eu crio aqui os meus processos de RPA, né? Para quem é do mundo Salesforce, é como se fosse aqui um Flow Builder, né? Um pouquinho mais tunado, que permite a gente automatizar coisas no Windows, né? Essa é uma informação bem importante aqui para dizer também, né? O RPA ele vai ser executado essencialmente no Windows, tá? Tanto o Builder quanto o Bot, né? Então ele é executado essencialmente no Windows, né? Esse também é um dos motivos de eu ter trazido aqui o Vinícius, né? Que a minha máquina ela não é Windows, né? Então aí por isso eu pedi gentilmente a ajuda dele, né? Que ele tem ali o Windows, tem o RPA
Builder instalado, né? Então, logo menos ele vai mostrar para vocês aqui um cenário em execução. Aí existe o Recorder, né? Que ele é um componente, né? Onde a gente coloca para gravar, a gente começa a fazer as coisas e ele grava esses passos, né? É claro que a gente costuma utilizar ele para ser um ponto de partida, né? Depois que ele gera ali, né, os steps que foram gravados, a gente costuma ir lá e fazer alguma adaptação, né, para tornar esse processo um pouco mais dinâmico. O bot é o agente que precisa ser instalado em alguma máquina. Então pensa assim, né? Quando eu crio um Flow Builder e eu ativo ele, ele vai estar sendo executado lá na nuvem da Salesforce. Quando eu crio um RPA, né, através do Builder, ele está rodando na minha máquina. Então eu preciso ter um servidor, né, um computador que vai executar essas minhas automações. E não é na nossa máquina, né? Imagina só, desliga o computador, vai parar as automações, né? Então a gente costuma ter um servidor, a gente instala o RPA Bot se comunica com o RPA Manager, né? E o RPA Manager fala para o RPA Bot o que ele precisa executar. E vamos aqui para a parte de demonstração. Eu vou passar a tela aqui para o Vinícius, né? E aí, Vinícius, fica à vontade aí para demonstrar o RPA. Claro. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou explicar primeiro, dar um pouco mais de contexto para vocês da demo planejada aqui. Depois a gente vai para o ao vivo da demo. Quando você está abrindo aí, compartilhando, o Bolívar, ele fez uma pergunta, né? Em relação ao RPA Windows, pode ser utilizado em uma máquina virtual comum, ou seja, não muito robusta? Sim, tá. Essencialmente, é comum a gente colocar os nossos bots em máquinas virtuais, né? Em relação à máquina ser robusta ou não, né? Aí depende, né? O que é robusto para você, né? Mas geralmente, tá? É legal. Existe ali os pré-requisitos que tem que ter na máquina, tá? Mas é legal que seja uma máquina que tenha ali pelo menos uns 8 GB de RAM, né? Um processador ali de 2 cores, né? Para que seu robô possa rodar legal ali, tá? Exato, exatamente. Depois essas informações também tem, né, de pré-requisitos da máquina, diretamente ali na documentação da MuleSoft, né. Eu não me recordo agora, mas, eu acho que 8 gigas ali é o recomendado mesmo, tá. Bom, vamos para a demo, pessoal. Então, aqui o que eu preparei para vocês hoje é a ideia aqui de um cenário onde a gente tem um consumidor que chega a uma concessionária, né? E ele vai solicitar ali um serviço de reparo no veículo dele, tá? Após o atendimento ali ao cliente é gerada uma ordem de serviço, né, em PDF, contendo ali os dados tanto do cliente quanto do serviço a ser realizado no veículo do mesmo, tá? Então é gerado esse PDF e aí qual que é a ideia aqui? Pegar a informação do PDF através do RPA e colocar no Service Cloud ou até no Google Forms, tá? Eu vou, primeiro trazer o cenário, acho que do Google Forms aqui para vocês, para preencher um Google Forms. Eu quero que vocês interpretem o Google Forms aqui como se fosse um sistema legado. Pensa naquele sistema que tem lá numa, sei lá, numa concessionária que não tem ponto de integração, um sistema antigo, né, só dá para inserir dados através mesmo de, né, de caixa de texto ali na tela do usuário que está preenchendo esse sistema, tá? Então, para representar esse sistema, eu tenho aqui esse Google Forms aqui, tá bom? Então, tem o número aqui da ordem de serviço, data da ordem de serviço, a descrição do serviço, né? E qual que é a nossa ideia? Pegar esse PDF, que é a ordem de serviço, tá? Tem a data aqui, tem o número dela, tem lá a descrição do serviço sendo feito, o nome do cliente, o endereço dele, tá? Hã, a nossa missão aqui é pegar, essas informações e preencher aqui no nosso Google Forms que está representando esse sistema, tá? Para isso a gente vai executar, deixa eu trazer para cá.
Isso aqui é o RPA Builder, tá? Aqui é como se fosse a nossa IDE, né? Como o Renato falou, fazendo um comparativo com o que vocês viram nas outras apresentações. Isso é como se fosse o nosso Endpoint Studio, mas voltado, focado em RPA, tá? Então a ideia aqui é eu vou rodar, né, isso aqui, então aqui a gente já tem, aqui em cima está mostrando um pouquinho para vocês de como está estruturado as coisas aqui. Aqui em cima nós temos uma visualização do processo, tá? Em notação BPMN, tá? Business Process Model Notation, se eu não estou enganado aqui, tá? E aí nós temos aqui 2 passos, basicamente, que serão feitos pela nossa automação. O primeiro deles é extrair os dados do PDF, tá? Então a gente aqui tem uma série de etapas para extrair as informações necessárias, e depois nós vamos inserir esses dados lá naquele nosso Google Forms, naquele nosso sistema, através aqui da tela mesmo, manipulação da tela, enfim, dos elementos ali do site, tá bom? Essa é a ideia. Então eu vou pôr aqui para rodar, eu vou dar play, isso está rodando na minha máquina, tá? Mas, como foi mencionado, tá no ambiente de produção, não rodaria na máquina que estaria lá na, vamos dizer assim, do usuário, tá? Isso estaria numa máquina virtual, provavelmente, onde tem os sistemas envolvidos, onde tem o arquivo, as ordens de serviços geradas, tá? Numa máquina virtual, né, gerida ali pelo time de TI, tá bom? Então eu vou pôr aqui para rodar, ele vai minimizar a minha tela, tá? Aqui embaixo vocês podem ver, eu não vou nem tocar no mouse para evitar qualquer coisa. Vocês podem ver ali que ele abriu uma caixinha, tá? Com as etapas que estão sendo feitas, então ele já me mostrou que foi feita a etapa de extração, tá? E agora aqui ele vai partir para a etapa de popular esses dados ali no formulário. Então ele já carregou, ele abriu aqui a tela e ele está populando, tá? Sozinho, com a informação que ele extraiu. E ele enviou. E pronto. Agora ele vai me mostrar um pop-up dizendo que cumpriu com sucesso toda a automação, tá bom? Vocês podem ver aqui no canto inferior da tela, canto inferior direito, e ele me dá aqui tempo de execução, tá? Quando eu fiz sem estar apresentando, isso aqui não passou, acho que de 10 segundos. Acho que como eu estou apresentando tela, tudo mais, está o consumo de memória mais elevado, eu estou com a câmera aberta, então isso aqui mais do que dobrou, tá? Mas, enfim, foi bem performático, fazendo sem estar com consumo elevado de memória. Bom, eu vou fechar, ele vai voltar lá para o meu RPA Builder. Vamos olhar se entrou mesmo essa resposta? Então eu estou aqui no meu Google Forms e eu tenho uma resposta cadastrada aqui, tá? Então ele pegou, extraiu todas essas informações diretamente lá do nosso PDF e populou aqui, tá? No nosso Google Forms, que representa um sistema legado, tá? E o RPA ele é tão poderoso, vamos dizer assim, que você também consegue fazer chamada de API com ele, né? Então você consegue consumir ali uma API. Então vamos supor que, no caso aí, você vai extrair de uma tela, né? Igual extrair aqui, né, do PDF, mas se fosse extrair de um sistema legado, de uma tela, e aí você, no caso, você quer pôr isso na Salesforce, né? Você quer criar um caso aqui na Salesforce. Dá para fazer? Dá sim. Vamos ver? Vamos ver. Então deixa eu mostrar para vocês basicamente a mesma demo, tá? Vai ler do mesmo PDF, só que dessa vez ele vai popular isso no Salesforce, tá bom? Então, deixa eu pôr para rodar aqui, mostrando para vocês, tá? Então eu tenho aqui basicamente o mesmo workflow, só muda o final, que aqui no caso eu vou criar um caso, né, na Salesforce, tá? Deixa eu pôr para rodar. E aí eu atualizo já a página aqui, deixa ele finalizar. Ele já extraiu as informações e agora ele está criando esse caso aqui no Salesforce.
Mais uns segundinhos, pronto. Então ele já deve ter criado, eu vou atualizar a minha página. E ele acabou de criar esse caso aqui, tá? Então a gente conseguiu criar um caso com essas informações cadastradas aqui. Então é uma ferramenta bem poderosa onde você consegue ter diversas funcionalidades, você consegue consumir APIs, você consegue fazer o input de data numa tela, né? Então se você está falando ali de um sistema legado, que é como o Renato mencionou, né? Na maioria dos casos a gente vai posicionar um RPA para trabalhar em cima de sistemas legados, você consegue realizar essa tarefa e eventualmente ali concluir a integração do sistema. Tá? É isso. Boa, Vinícius. Aí, pessoal, antes da gente avançar, vocês querem fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Quer pegar a tela, Renato? Já pego já. Você pode voltar ali no RPA Builder? Claro, volto sim. Então, é a nossa IDE ali de desenvolvimento, né? E né, ali vai estar o passo a passo, né? Que o robô vai interpretar. Ô, Renato, boa noite, pessoal. Boa Renato, Boa noite. você noite. poderia falar um pouco sobre a automação disso aí? Porque é claro que a gente fez aqui algo que não foi automatizado, né? Por exemplo, automatização, como é que seria para startar em determinado horário, pegar arquivos diferentes. Teria isso? Tem, né? Obviamente, né? Porque se é Isso. uma ferramenta tão poderosa. Tem sim, né? O Vinícius ele está mostrando ali, né, a palheta, né? A palheta ela vai trazer ali diversos conectores que permite a gente fazer aqui o controle do nosso fluxo, né? E uma vez que a gente starta esse fluxo, ele vai lá para o RPA Manager, né? E aí no RPA Manager eu consigo também ali determinar a que momento que eu vou executar esse robô e colocar ali as condições. Vinícius, não sei se você quer fazer algum complemento. Não, é exatamente isso, tá? No RPA Manager você consegue gerenciar quando que o robô vai, vamos dizer assim, iniciar, qual é o gatilho do robô, tá? E, bom, e aqui na paleta nós temos diversas ferramentas, vamos dizer assim, tá? Para tanto controle de fluxo, quanto a integração, por exemplo, com a AWS, com Excel, por exemplo, operações de Excel, operações de arquivo, então copiar um arquivo, né, movimentar entre pastas, tá? Acabam sendo tarefas aí também do cotidiano aí né, dessas tarefas automatizadas, né, vamos dizer assim. Então, controle de fluxo, como mencionei, pastas, né, enfim, de e-mail também. Nós temos diversas funcionalidades aqui, tá? A parte do IDP, que eu acho que vai ser né, a próxima ferramenta que o Renato vai abordar, tá? A parte de network, então fazer uma chamada REST, né, que é o que eu fiz aqui no caso, né, na criação lá do caso do Salesforce. Então nós temos diversas funcionalidades aqui para construir o fluxo de automação, tá? Tem muita coisa mesmo, né? Então tô aqui descendo e ó, não acaba. Então tem diversas coisas, é uma ferramenta extremamente poderosa, tem essa parte de OCR aqui, né, para leitura ali de texto, reconhecimento de texto, tá? Então, realmente tem muita coisa. Boa. Mais alguma dúvida aí? Bom, a gente vai avançar aqui, tá? Deixa eu roubar. Vinícius, você tem mais alguma consideração aí? Não, era basicamente isso. Se ninguém tiver dúvidas, então eu vou finalizar aqui o meu compartilhamento de tela e aí você pode pegar. Beleza. Acho que, peraí, tem mais uma dúvida aqui.
Opa, acabei de ver. Para inserir os dados no Salesforce, usamos uma REST API. Correto. Nesse caso, eu usei uma REST API. Eu usei a própria API disponibilizada do Salesforce e consumi ela aqui no RPA. Tá? Aí entra aquele ponto, né, que a gente comentou. Se tem API, né, a gente sempre dá preferência por fazer API, e foi o que foi feito ali, né? E se não tem, né, aí vai para automação de tela mesmo. Aí foi legal esse exemplo que você trouxe, né, Vinícius? Porque você mostrou os dois, né? Você mostrou a automação de tela no formulário. A gente usou o formulário, né? Porque não tem um RP aqui à disposição, né? Então é como se fosse um RP, uma coisa assim, né? E fez também ali a chamada de API, porque às vezes acontece, né, de você ter uma automação ali, nem que você seja, às vezes, chamar uma API para avisar no Slack que terminou, né? Então, às vezes, acaba sendo necessário. Eu vou roubar aqui a tela, né? Aí, eu vou até compartilhar o navegador, eu vou compartilhar, na verdade, tudo aqui, que a gente vai fazer algumas transições de tela. Até fazia tempos que eu não logava aqui, Vinícius. Eu nem lembrava o login, né? Mas enquanto você estava apresentando aqui, eu resgatei, gente. Esse aqui é o RPA Manager, tá? Então, dentro dele, né, ele lembra, né, um pouco o Endpoint Platform, né? Então, dentro dele, a gente vai ter ali os recursos para fazer o gerenciamento, né, dos processos RPA que a gente tem. No caso aqui, eu não subi nenhum, né? Porque uma vez que você desenvolve ali na IDE, você depois manda aqui para o RPA Manager, né? Mas eu abri aqui para que vocês pudessem ter uma ideia, né, de como que é a cara aí da plataforma. Avançando, né? Vamos falar aqui um pouco de DP. Aqui o evento ele é curto, tá? Mas se depois vocês quiserem mais detalhes sobre o RPA, lá na comunidade de Molisoft São Paulo, a gente fez um evento onde a gente só falou de RPA no evento. Acho que foi 1h30 de evento. Então a gente aborda lá de maneira mais detalhada, né? Então depois procurem lá a comunidade Molisoft São Paulo, né? E aí lá vai ter um aprofundamento maior sobre o RPA. Agora vamos falar aqui do IDP, né? O que é o IDP? Né? O IDP é o Intelligent Document Process, né? Então, é uma ferramenta da plataforma Endpoint, né, que permite extração, análise de dados de forma automatizada, utilizando inteligência artificial para processar documentos não estruturados, semi-estruturados, como fatura, ordem de compra, né? Então, nessa imagem, a gente tem uma prévia do que a ferramenta faz. Então, a gente vai subir aqui uma imagem, um PDF, e através ali de inteligência artificial, a gente vai mapear informações que a gente quer extrair daqui, né? E ele retorna esse resultado para a gente num dado JSON estruturado, né? Eu trouxe aqui um cenário para vocês, né? E aí a gente vai olhar esse cenário junto, e tem parte do cenário que eu quero fazer aqui junto com vocês, tá? Que é um cenário onde um cliente, né? Na verdade, acho que seria até melhor aqui um fornecedor, né? Um fornecedor, ele vai mandar ali para a gente um e-mail, né? E nesse e-mail vai ter uma nota fiscal, né? Então, ele tem lá essa nota fiscal em PDF, ele vai mandar essa nota fiscal aqui por e-mail, aí entra o Molisoft. O Molisoft ele vai ler esse e-mail e vai pegar esse anexo, né? Então, vai ter ali um PDF anexado, o Molisoft vai pegar ele, o Molisoft vai guardar esse anexo numa pasta, para a gente ter isso aí para fins de backup. Depois o Molisoft vai pegar o PDF que está lá na pasta, vai mandar isso para o IDP, e o IDP vai retornar para a gente um JSON, né? Aí esse JSON, ele vai ser retornado do IDP e vai chegar aqui no Salesforce, ó. Então aqui no Salesforce,
a gente vai salvar isso lá como uma despesa, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês essa demo aqui funcionando, né? E eu explico para vocês alguns aspectos. Eu tenho aqui no MuleSoft uma configuração para que eu possa ler novos e-mails, né? Inclusive, eu vou até já mandar o e-mail, porque às vezes demora um pouquinho para chegar, e aí quando chegar já vai estar pronto. Então, estou mandando aqui um e-mail, vou anexar uma nota fiscal, uma despesa aqui de treinamento, e vou enviar. Esse e-mail, ele chega primeiro aqui, né, na caixa de entrada aqui do Google, né? Então, vamos ver ele chegar aqui. Ó, ele chegou aqui. Ele demora aqui uns segundinhos a mais para chegar aqui no MuleSoft. Daqui a pouco ele chega, né? Então, o que eu vou fazer? Quando esse e-mail chegar, eu vou pegar ele e gravar no meu file system, né? Então, ele vai gravar dentro dessa pasta aqui chamada new, né? Então, ele vai gravar nessa pasta, né? E aí eu tenho um outro processo aqui no MuleSoft que está lendo essa pasta. Então, toda vez que cair um arquivo nessa pasta, ele começa a startar esse processo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o arquivo, converter aqui para um formato multipart data, tá? E vai mandar isso daqui para o IDP, né? E aí vocês já vão ver o que é o IDP, né? Então ele vai mandar isso aqui para o IDP, né? Ali da MuleSoft. Ó, o e-mail chegou, né? E aí depois que ele mandar para o IDP ele vai processar e a gente vai pegar o retorno disso e vai mandar para o Salesforce, né? Então, vamos avançar aqui, ó, o e-mail chegou. Eu posso inspecionar aqui, ver o que veio, né? Lembra que eu falei do Mule Event, né? Então, a gente tem aqui um payload. Esse payload aqui vai ter um body, né? Ó, segue a nota fiscal. E ele tem também aqui um anexo, né? Esse anexo é o PDF, né? Então, ele vai gravar isso aqui no meu file system. Ó, gravou, tá aqui. E agora ele vai ser processado. Depois que ele for processado, ele vai gravar aqui para a pasta Done. Ele vai sobrescrever o que já tinha aqui. Então, ele abriu aqui o arquivo, converteu para o formato do IDP, tá? Ele está mandando isso para o IDP. O IDP recebeu. Quando o IDP recebe, ele vai fazer um processamento que é assíncrono, né? Então aqui, ó, ele só me responde aqui o código, né, que é um ID, que indica o ID do processamento dele, né? Que depois ele vai me dar aqui um resultado disso, tá? Então vamos avançar. Aqui eu pego o resultado desse processamento. Eu coloquei esse componente aqui, o anti-successful, né? Porque enquanto não der sucesso, ele vai tentar aqui, ele vai tentar isso por 5 vezes, no intervalo entre as tentativas de 10 segundos, né? Geralmente ele processa bem antes disso, né? Ainda mais agora que eu estou em modo debug, aqui conversando com vocês. Ele vai ter aqui no retorno os dados, né? Então ele transformou o meu PDF em JSON, né? Então ele pegou um dado não estruturado e transformou isso num dado estruturado. E olha que interessante. Ele não deu sucesso, né? Como assim não deu sucesso? Ele pode me dar um retorno de sucesso. Isso significa que ele conseguiu ler todos os campos que precisava, né? Ou ele pode ainda mandar para uma aprovação manual, né? Quando vai para uma aprovação manual, eu consigo ver isso aqui na tela aqui do IDP. Então, eu estou aqui logado no Endpoint Platform. Nesse caso, gente, eu vou ter recursos no Endpoint Platform que não estão disponíveis na versão
trial, né? Eu passei para vocês nos outros dias o link para criar a versão trial. Na versão trial não vai ter o RPA Manager, não vai ter o Composer e não vai ter o Intelligent Document Processing, tá? Não vai ter o MQ. Então aqui é uma versão aqui que não é trial, tá? Então é uma versão que eu uso aqui por ser parceiro da Munisoft. Então ele tem aqui o menu de IDP. E quando eu tenho um retorno que vem aqui com Manual Validation Required, ele cai aqui e permite, né, com que alguém faça uma aprovação manual, né? Então, olha que legal. Nesse caso, foi essa nota aqui, né? Ela chegou, né? E o que ficou pendente aqui, né? Existe um campo que está configurado para ele pegar, né? E ele pegou aqui, só que o nível de confiança disso está baixo, né? Essa é uma configuração que a gente faz, né? Então, quando ele pega esse campo e o nível de confiança está baixo, ele traz aqui para alguém revisar, né? E realmente tem que estar baixo, porque ele pegou uma informação que não tem nada a ver aqui. Então, alguém poderia aqui revisar, né? Então, qual que é o URL aqui do vendor? No caso, é uma nota fiscal aqui da TOTS. Então, qual que é o site dele? https, totos.com.br, né? Então, eu posso fazer uma revisão e salvar, ó. Pronto, né? Aí vai acontecer, né, da maior parte dos processos ele fazer certo, algum processo ele vai pedir para um humano revisar, né? Mas fora esse dado que eu revisei, ele pegou muitas outras informações. Ó, eu posso fazer um download aqui do JSON, ou eu posso exibir o JSON. Olha que legal, né? Ele trouxe bastante informação, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar esse cara aqui. Eu queria selecionar aqui tudo de uma vez, nós vamos de forma aqui manual. Legal. Eu gosto de colocar aqui no JSON Formatter, né? Então aqui ele trouxe, né, bastante informação. Ó, pegou o meu e-mail, a URL ele agora considerou a que eu digitei, né? Pegou aqui o meu nome. Que mais aqui que ele pegou? Ele pegou aqui o número da nota fiscal, pegou aqui o nome da empresa, pegou aqui o CNPJ, né? Eu poderia configurar para pegar mais outras coisas, né? E eu já vou mostrar para vocês como que configura, né? É legal que ele mostra aqui o arquivo também, né? E aí eu vou avançar, né? Então, aquela informação da URL, ela não era uma informação relevante, então eu vou trabalhar com esse resultado mesmo, que ainda estava pendente da revisão manual. Então aqui, o que eu fiz, tá, gente? Eu estou extraindo algumas informações daquele JSON que eu mostrei para vocês, eu estou formatando aqui de uma maneira mais legal, né? Então, aqui eu estou pegando as informações que eu preciso, ó. Então, ó, qual que é o nome do arquivo, qual que é a data da nota fiscal, qual que é o número, qual que é o valor, qual que é o fornecedor, né? E qual que é o comprador, né? E aí eu estou mandando isso para o Salesforce. Aqui no Salesforce eu estou passando só pouquíssimas informações, né? Só para simplificar o exemplo. Então, ó, eu não tenho ainda nenhuma invoice aqui cadastrada, né? Eu chamei aqui de invoice, eu criei um objeto customizado. E eu vou enviar. Enviei para o Salesforce, imagino que tenha dado certo. Depois que ele completa o processo, ele vai mover aqui da pasta new para a pasta Doni. Ó, até a hora aqui, ele atualizou aqui para uma hora mais atual, né? Aí, continuando, né? Eu mandei para o Salesforce,
Vamos ver se chegou. Legal, ó, chegou aqui. A gente pode até ver aqui as informações de maneira mais detalhada, né? E tá aqui, ó, as minhas informações, né? Então esse foi o processo em execução, né? Agora vamos destrinchar esse processo, vamos entender como é que funciona essa parte aqui especificamente do IDP, né? No Bulisoft, né, no Endpoint Platform, a gente tem aqui o painel do IDP, aonde eu criei, né, uma ação, né, de documento, né? E legal que essa ação de documento que eu criei, ela vira uma API no Exchange. Então, olha que legal. Isso aqui virou uma API no Exchange. Então, quando eu chamei aquelas ações, ó, eu chamei uma ação que envia o documento, né, envia ali o PDF, e eu chamei uma ação que pega o resultado. Né? Essas ações, elas estão aqui, ó. Post, Document Action Execution e Get Document Action Execute. Como que isso veio parar no estúdio? Eu referenciei como um conector. Lembra que a gente já fez isso outras vezes? Então, se eu vier aqui, né, ele vai abrir aqui o API Manager, né, tá carregando aqui, vai abrir o Exchange, desculpa. E aqui, ó, eu tenho o conector. E eu poderia aqui adicionar o projeto, caso ele não tivesse ainda incluído, né? E aí ele tem as duas ações. Para a primeira ação, eu preciso só passar o PDF. Aí eu preciso montar aqui esse payload, né? Enviando aqui o arquivo que eu li, né? Ele retorna para mim um código, né, um ID, e eu uso esse ID depois para consultar o resultado. E ele vai me dar um resultado em JSON, né, aquele JSON que eu mostrei para vocês. Mas tudo começou eu criando aqui um invoice demo, né? Então, como que cria um invoice demo? Vamos criar aqui um junto, né? Então, eu vou fazer um que é baseado aqui em invoice, né? Vou chamar aqui, ó, invoice live, né? Aí, ele vai pedir para mim selecionar arquivos de exemplo, né? Então, vou pegar aqui a nota fiscal aqui de treinamento, uma nota fiscal que a TOTS emitiu. E de cara, eu posso rodar e ver o que ele conseguiu pegar. Olha que interessante, né? Ele conseguiu pegar o valor, né? Onde que ele pegou o valor? Né? Se eu clico aqui nesse botão, ele me mostra de onde ele pegou. Ele conseguiu pegar meu e-mail, né? Ele conseguiu pegar aqui o buyer name, né? Que seria aqui a razão social, né? Do vendedor, né? Ele pegou aqui um número, o que é isso? Ele pegou aqui tipo uma inscrição municipal, né? E isso aqui não é, na verdade, né? Ele pensou que isso aqui fosse o telefone. Então isso aqui está errado, depois a gente vai corrigir, né? E ele pegou aqui o número da nota, né? Ele pegou aqui o número da nota. Quando ele pega a informação, o processamento dele vai dar uma estimativa que representa aqui uma porcentagem de confiança no resultado. Então, por exemplo, quando ele pegou o valor total, a confiança foi de 92%. Né? Então tá ok. Né? Agora, se eu precisasse que a confiança fosse 95%, aí ele ficava amarelinho. O que isso muda, tá?
Quando eu mandar processar algo e a confiança ficar abaixo do que eu colocar aqui, ele vai mandar para alguém revisar, né? Mas, poxa, 90% aqui estava ótimo para mim, né? Então, muito provavelmente ele iria processar aqui, não iria dar problema, né? Só que tem uma informação que eu estou sentindo falta e eu gostaria de pegar ela, que é o CNPJ. Aí como é que faz para pegar o CNPJ? Eu posso aqui colocar um prompt, né? E ele vai usar aqui IA para fazer isso. Então eu vou colocar aqui, ó, CNPJ. E aqui eu posso fazer uma pergunta, né? Tem que ser em inglês, tá? Ainda não tem suporte para português. Is CNPJ, né? E aí a gente vai ver aqui se ele vai conseguir pegar. Ó, eu vou adicionar, né? E vou aqui rodar de novo. Vamos ver se agora a gente vai ter sucesso. Só que legal, ele pegou o CNPJ, só que ele ainda pegou com um nível de confiança aqui bem baixo. Será que eu consigo melhorar isso? Talvez eu consiga melhorar aqui a resposta, né? Off prestador. Né? Aqui eu estou colocando prestador porque está escrito prestador aqui, né? Vamos ver se melhora. Eu ter uma porcentagem maior aqui é importante, porque senão toda hora pode cair para alguém revisar, né? Ó, legal, agora está em 94%. Melhorou, né? É legal quando eu for fazer esse processo eu colocar vários modelos aqui de nota, né? Para ver se isso funciona para outros layouts, né? Então, vou colocar mais um, ó. Vamos dar aqui um run. Será que ele vai pegar o CNPJ? Ó, essa era a nota que a gente estava vendo. Ó, essa é a outra nota que a gente estava... que eu coloquei agora. Ele pegou também. Será que ele pegou certo? Não parece estar certo isso aqui, não. Ele pegou aqui cortado, né? Pegou aqui cortado, né? Isso aqui, geralmente, conforme a gente vai mandando depois para revisão, ele costuma melhorar isso, tá? Ele costuma melhorar aqui esse resultado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um prompt que melhore isso. What is CNPJ? Aqui tem que ser CNPJ 2. Vamos rodar aqui de novo. Ó, mesmo assim ele pegou cortado, né? Então vamos apagar esse cara aqui. Então isso aqui a gente não tem como ter muita ação aqui neste momento, né? Mas conforme a gente for depois mandando documentos com esse layout, revisando, ele vai começar a entender, né, que precisava pegar aquilo lá. Vamos ver se ele pegou o restante. Ó, pegou aqui o valor. Que mais aqui que ele pegou? Ó, pegou aqui o nome do vendedor. Legal. E aí tudo o que ele deixou em amarelinho é o que eventualmente pode dar problema, né? Então, por exemplo, isso aqui ficou com uma porcentagem baixa. Eu posso diminuir essa porcentagem, ou eu posso pegar, eu não quero isso, né? Aí eu tirei isso, aí não vai contar mais. Isso aqui eu também não quero. 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 Né? Então aqui tá tudo certinho. O prompt aqui foi com 83. O mínimo é 80. Sucesso. Né? E aí eu posso ir aperfeiçoando esse prompt, colocando mais campos, ou trabalhando aqui com os campos já nativos. Ele tem também aqui tabelas, né? As tabelas, por enquanto, a gente ainda não tem suporte ao prompt para criar tabela, né?
Mas a tabela, ele tenta pegar, né, aqui os itens, né? Mas a tabela, ele não entendeu aqui, né? Então isso costuma dar um pouquinho mais de trabalho para pegar. Então existem campos aqui que são nativos do padrão invoice, tem aqui a tabela, e tem aqui o prompt que a gente pode customizar. Depois que a gente trabalhou, testou, né, e está pronto, né, a gente pode salvar e a gente pode publicar. Né? Estou publicando aqui no Exchange. Legal, isso foi para o Exchange. Ó, Invoice Live, ele vai criar aqui as duas operações, né? Então, qualquer pessoa agora pode usar isso daqui. E aí, como é que eu uso isso no estúdio? Né? No estúdio, eu venho aqui e adiciono. Só seria legal eu parar aqui a aplicação, né? Pronto. Ó, Invoice Live, add to project. Aí olha que interessante, apareceu as duas opções aqui do Invoice Live, né? Eu não vou aqui substituir, né? Mas eu poderia pegar, ó, arrastar, soltar aqui, né? E isso iria funcionar, né, para aquela configuração que a gente acabou de fazer. Ponto importante também, tá, é que você precisa configurar. Eu vou até colocar um aqui como exemplo. Quando você coloca, além de você ter que passar aqui o parâmetro, você precisa configurar isso. Né? Então, você precisa colocar a URL e precisa colocar as credenciais, tá? Para acessar, né? A URL, ela já, enfim, fica aqui visível, né? É só colocar esse cara aqui. É a porta 443. Aqui eu preciso apagar. Né? Protocolo HTTPS. Aqui é um timeout que a gente pode colocar. Aqui seria, né, o usuário, senha, né? E aqui embaixo não precisa mudar, né? Bom, acho que a gente já está até aqui, né? Acho que eu posso configurar ali o outro, né? Deixa eu pegar aqui as credenciais. Então, a gente usa aqui uma Connected App. Eu tenho uma aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ele sempre dá esse erro aqui, mas é para ter dado certo. Então, eu vou apagar aqui a antiga, ó. Eu vou só pegar essa parte. Então, ó, tô apagando aqui a antiga. E vou pegar também essa daqui, que é a antiga, e vou colocar a nova. Legal, vamos executar aqui para ver se funciona. Não estava previsto usar aqui a nova, mas já que está aqui, vamos lá. Deixa eu ver enquanto isso se tem aqui perguntas. Tem uma pergunta assim do Bolívar. Legal. Você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. Em relação ao nexo enviado para o processamento do IDP, tem alguma forma de prevenir ou reconhecer se o arquivo pode ser uma ameaça? Eu tenho uma ideia. Eu penso, ô Bolívar, que nesse caso você pode analisar a extensão do arquivo, tá, dentro da sua aplicação,
né? Eu acho que por alguma validação da extensão do arquivo para prevenir arquivos, né, um ponto .bat, algum script aí que pode ser enviado. O tamanho do arquivo também para não enviarem um arquivo, vamos dizer assim, muito grande, né? Mas se for algo talvez até mais complexo, que vai precisar processar arquivos, né, isso vai estar aberto ao público, vamos dizer assim, um endpoint, né, que está ali disponível para algum usuário ficar chamando, enviando arquivos, né, e vai ter um grande risco, vamos dizer assim, talvez até o uso de alguma ferramenta externa para validar o arquivo, o conteúdo do arquivo, tá? Mas essa é a minha ideia, tá? Mas acho que tem bastante alternativa aí. Um ponto também, né? Eu acho que é importante esses pontos que o Vinícius falou, né? De valida extensão, valida tamanho e tudo mais, né? Mas mesmo se tiver alguma coisa maliciosa, às vezes, dentro de um arquivo, a parte boa é que é um problema da Muli, né? Então é um serviço que a Muli fornece. Então, no produto da Muli, né, ele já tem toda uma camada de segurança para proteger isso, né? Se é a gente que vai abrir o arquivo, processar, acaba sendo um risco nosso, né? Mas aqui, basicamente, eu só estou pegando o arquivo ali num formato binário, né? Eu não estou abrindo ele de verdade, né? E mandando ele para a Muli, né? Então, o risco tá a hora que a Muli abre isso e vai processar, mas aí o produto já tem várias camadas de proteção, né? Certamente um arquivo malicioso não vai derrubar eles. Aqui eu coloquei para executar. Eu vou pegar aqui um arquivo, né? Vou pegar aqui do... Qual que eu posso pegar? Vou pegar essa aqui do fone de ouvido. E ele vai começar a processar. Dessa vez eu já vou processar na nova, que espero que funcione. Legal, ele recebeu. Essa nova, ela não tem nada ainda para revisão, né? Aqui são todas as antigas, né? Até deixa eu limpar aqui as antigas para não ficar poluído, né? 6 horas atrás, 2 horas atrás. Vocês viram que o meu feriado aqui foi dedicado a vocês, né? 1 hora atrás, né? Done. 39 minutos. Caiu também aqui, ó, 40 segundos, né? Vamos só. Aqui atualizar. Esse aqui é de 1 hora atrás. E a nossa caiu aqui também para revisar. A cidade, ó, ela veio no nível de confiança aqui um pouco mais baixo, né? E aí ele pediu aqui uma revisão, né? Vou colocar aqui aí e salvar, né? E vamos avançar. Mesmo, né, tendo nível de confiança baixo, a gente precisava, eles estão aqui, né? Então ele está pegando aqui, transformando no modelo aqui Salesforce e enviando aqui para o Salesforce, né? Se tiver tudo certinho, isso vai ter chego ali no Salesforce. Legal, chegou no Salesforce. Algumas coisas ele não trouxe, né? O número aqui, o nome do fornecedor, mas ele não trouxe porque isso eram campos customizados que eu tinha colocado, né? Isso valia só para outra, né? Ó, quando eu pego aqui um campo customizado, né? Eu pego aqui o nome dele, né? Então, por isso que ele não pegou, né? Mas funcionou, né? A gente pode aperfeiçoar o processo. Por exemplo, o campo cidade é um campo que eu nem uso. E é um campo que travou aqui o meu processo. Eu posso vir aqui, né? E editar isso aqui, né? Então, pegar aquele campo ali de cidade, né? E tirar ele, né? Eu acho que tinha um outro aqui. Tirar ele, né? O campo que eu nem estou usando, ele travou. Legal, espero que eu tenha tirado certo. E aí, como é que eu faço, né? Eu mexi, eu posso testar isso, né? Esse
se deu certo. Aparentemente deu, né? E eu poderia publicar, né? Depois que eu publico, né, é necessário eu atualizar aqui, tá? Então, dentro da plataforma, a gente pode baixar aqui a versão mais atual. Vem aqui, seleciona aqui, seleciona aqui Manage Dependencies, Manage Models, e a gente vai aqui pegar a versão mais recente. Publicado foi. Vamos lá. Legal. Ó. Update. Pegou aqui a versão. Apply and close. Deixa eu só pausar a aplicação. Uma coisa que é chata é que quando eu atualizo a versão dele, ele quebra, eu teria que arrastar de novo, né? Ou, se você já tem aqui um pouquinho mais de experiência, poderia aqui editar manualmente. Então, esse 100, ele vai virar 110, né? Então, esse 100 vai virar 110, onde mais tem? Talvez arrastar fosse mais rápido, né? 110. Aqui era para ter mais um. Vai ter mais um que eu não achei ainda. Opa. Estranho. Salvar aqui para ver. Eu editei errado, com certeza. Vamos fazer aqui o arrastar e soltar. Então, beleza. Aqui tá certo. Eu vou ter que fazer a configuração ali de novo. Aqui tá certo. Payload ID. Ok. Aí precisa refazer aqui a configuração. Deixa eu ver se esse eu consigo só renomear, porque ficaria mais fácil. Invoice Demo, Invoice Live. Deveria estar certo. Legal, reconheceu. Aí a gente pega aqui e pega aqui. E executa aqui novamente. Então é meio chatinho ali para atualizar, né? Aí eu estou colocando aqui para executar novamente. Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Legal, a Elaine perguntou, né? Quando publica novamente, subscreve o que foi feito, é possível pegar versões anteriores, como feito no Flow, por exemplo, uma vez que você publicou, subscreve sem perder o anterior? Sim, tá? Sempre que você publica, ele vai versionando aqui, né? Então, ele vai versionando aqui, né? Então eu consigo usar ali a versão a versão 1.1 que foi gerada, né? Eu só acho que eu só não consigo editar uma versão específica. Eu não consigo, né? Editar uma versão específica. Ele sempre vai editar a mais recente, mas as versões anteriores elas ficam no ar e elas não param de funcionar. A não ser que eu apague elas depois, né? Legal.
subiu. Eu vou aqui colocar de novo. Opa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pendente. Ó, não tem nada para revisão. Vamos ver se essa vai direto ou vai para revisão também. Ó, ele trouxe aqui de volta. Ah, que legal, foi para revisão também. Vamos ver o que foi. Vamos atualizar aqui. Ah, legal. Eu acho que eu não devo ter comentado o campo certo. Mas daí ele foi para revisão de novo, em função do Buyer City, né? De qualquer forma, né, seria só a gente ir lá, tirar esse cara de vez, né? Ou abaixar aqui a porcentagem dele, tá? E aí ele passaria ali direto, né? Que o ideal é, quando a gente constrói, né, um processo aqui com o IDP, a gente pegar vários modelos ali, submeter todos esses modelos, fazer os ajustes finos para que o mínimo de revisão manual seja necessário, né? E também a gente submetendo vários, o modelo também vai sendo aperfeiçoado. Temos mais dúvidas? Se tiverem dúvidas, aproveitem, coloquem aí no chat, tá? Vou só aqui falar a parte do fechamento e eu já volto ali para ler dúvidas, tá? Se você se interessou pelo IDP, pelo RPA, né? Quais seriam os caminhos e trilhas de certificação? Sempre a Associate, tá? Então, a Associate, ela é o início para quem está começando. E amanhã a gente vai fazer uma revisão para a certificação de Associate, tá? E depois da Associate, eu tinha indicado a MuleSoft Certified Developer, né? Essa MuleSoft Certified Developer, ela é focada no Endpoint Studio, que é o que a gente viu nos outros dias. Se você quiser focar no RPA, no IDP, aí a certificação é a Hyper Automation Specialist, né? Até uma notícia legal para quem já trabalha com Salesforce. Essa certificação, ela vai cair conteúdo de Flow Builder, né? Porque o Flow Builder, ele está dentro desse pacote de Hyper Automation, né? Então, olha que legal. Se você conhece o Flow Builder, você já tem aí 20% já do que você precisa para fazer essa prova aqui de Hyper Automation. Opa, acho que eu apertei o botão errado, né? E aí, o que está por vir nos próximos dias, né? Então, amanhã, nosso penúltimo dia, revisão, tá, da certificação MuleSoft Associate. Esperamos você. E na semana que vem temos um bônus, né? A gente vai construir aqui um Agent Force e criar uma action no MuleSoft para atender o Agent Force, né? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Acho que não temos mais perguntas. Então, pessoal, a gente agradece, né, a presença de todos aqui nesse feriado, né? Vinícius, obrigado aí pela força, né? Eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigado. Perfeito. E é isso, gente. Grande abraço aí a todos, né? E qualquer dúvida estaremos por aqui.